Aqui e hoje eu vou fazer o desafio dos 5 estilos. O que é o desafio dos 5 estilos, você me pergunta? Basicamente, você seleciona 4 estilos de 4 artistas diferentes e o quinto estilo é o seu próprio. E em todos eles você vai fazer a mesma personagem, a mesma pose e o mesmo tudo, só que adaptando para cada estilo para ver o quão bem você consegue dominar as técnicas que esses grandes artistas usam. Para esse estudo, eu selecionei a Kinoko VTuber, que é uma gnoma super adorável. E tem todo um design bem diferente do que eu costumo fazer, então seria um desafio em todas as esferas que eu fosse escolher. Então, aproveitando que estamos ainda no meu estilo, eu vou falar um pouquinho do que eu gosto de fazer enquanto eu estou desenhando. Como vocês puderam perceber, eu gosto de fazer um sketch muito mais polido. Eu gosto de fazer uma coisa mais organizada, porque senão não vai dar certo, não vou conseguir me organizar depois. Eu tenho muita inspiração em mangás, então acaba que a maior parte da minha line art ela é muito... eu gosto de fazer um detalhamento a mais, né? Eu gosto de fazer ranhuras, gosto de fazer grosso, gosto de fazer fino. Eu amo brincar com a line art. E com as cores eu gosto de fazer festa, eu gosto de fazer brilho, eu gosto de saturar até onde eu não possa mais. Isso não quer dizer que eu também não me arrisque no desaturado, porém o que eu gosto é o saturado e vocês veem isso presente em muitas das peças que eu faço. O cabelo e os olhos são minhas partes favoritas de pintar, porque eu gosto realmente de fazer uma pintura ali, eu não fico presa por line art nenhuma, como vocês podem ver. Eu faço uma base de cor e dali eu já sigo e tomo o tempo que precisar, é quase uma terapia pra mim. Eu gosto de brincar bastante com teoria das cores, então eu praticamente não uso blending layers, eu uso mais em partes específicas e principalmente no brilho e para fazer composição, porque eu gosto de explorar ali o que vai ficar melhor na mão mesmo, eu acho que fica mais interessante para mim. E dito tudo isso e explicado o que eu mais gosto de fazer nas minhas ilustrações e enfim, tudo que eu faço normalmente segue essa mesma linha de raciocínio, modelos VTuber, sketches, todo segue dessa lógica. Aqui está a Kinoko no meu estilo. A primeira artista que eu selecionei para esse estudo é a Lavender Town por um motivo muito específico, que é porque no canal dela eu vi vários o que fazer e o que não fazer, então é meio que básico para mim eu pegar o estilo dela para estudar, porque eu estudei muito o estilo dela enquanto eu cresci como artista. E é muito legal porque o estilo dela é bem único, ele é um cartoon com um anime misturado ali, ele é muito mais detalhado do que um cartoon normalmente é, mas ele também tem umas proporções mais diferenciadas, não é nem proporções entre aspas erradas, é proporções diferenciadas mesmo, porque fica muito bonitinho quando ela desenha assim, no estilo dela, tudo e qualquer coisa. Além de ser uma youtuber artista, ela também trabalha fazendo comics, então assim, faz muito sentido as escolhas artísticas dela, toda vez que ela vai fazer uma ilustração, toda vez que ela vai fazer alguma coisa para comic dela, que também é incrível. E todas as escolhas dela vêm de um lugar de destacar e chamar a atenção do seu olho para algum lugar específico. Ela gosta de brincar bastante com a questão das íris dos olhos, que como vocês podem ver, no exemplo que eu botei do lado é uma caveirinha e o que eu botei na Kinoko foi uma cogumelo, porque tem muito disso dos olhos, eles falarem muito sobre a personagem. Então, como a Kinoko é uma gnoma, eu coloquei o cogumelo ali para combinar com o chapéuzinho dela também. Ela trabalha muito com formas, então eu tentei deixar isso bem destacado, deixando a trança da Kinoko um pouquinho mais angular, um pouquinho mais triangular, quase em formato de coração. E a line art do mesmo jeito que a minha, bem grossinha, bem fininha, dependendo do lugar. Como vocês podem ver, eu fiz toda a cor base primeiro, diferente do que eu fiz no meu, porque ela usa uma cor só para iluminar e para sombrear o desenho inteiro. Ela não usa mais de uma cor, raramente ela usa mais de uma cor. Então, esse foi outro desafio pra mim, porque como eu comentei no meu desenho, eu gosto de brincar com as cores, eu gosto de brincar ali com a teoria, então é difícil selecionar uma cor só, quando pra mim eu sinto que vai ficar melhor se eu selecionar mais cores. Então, tive que ser muito certeira com essa. Escolhi um begezinho quase laranja e
fui passando ali a sombra em tudo que eu julgava que seria certo. As cores base, ela geralmente coloca bem saturada, só que no chapéu da Kinoko, o Multiply ele não tava pegando, a cor ele não tava pegando. Então eu tive que deixar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais escuro pra ver se pegava, e pegou. Daqui a pouco vocês vão ver que ele pegou. Mas assim, eu não queria sair dessa ideia de tipo uma cor só pra o brilho e uma cor só pra o Multiply. Esse aqui no estilo da Lavender. E agora vem o que foi o meu maior nêmesis nesse desafio. O que eu comecei a questionar as minhas ideias. Porque eu olhei e pensei, vai ser fácil, vai ser tranquilo, é parecido com o que eu já faço. Não é. Que é o estilo da Ecoberry, que é a artista quase oficial, ela tá em muitas ilustrações das músicas do Kira. Eu não tô acostumada a não colocar peso na line art. Eu tive que usar um pincel que não tem peso praticamente, porque minha mão ela pesa automaticamente. Mas a parte mais difícil não foi nem a line art. A line art eu fui seguindo, fui jogando, fui indo junto com o fluxo, como eu normalmente faço. O problema, meu amor, foi quando eu cheguei na cor. Quando eu cheguei na cor, eu percebi que tinha um problema ali, que não ia dar bom. Primeiro, ela trabalha muito com uma coisa que eu não sou muito fã, particularmente, mas é porque eu não sei fazer direito, eu tenho que aprender melhor. Mas que é a iluminação dramática. Quando você vai ver nas ilustrações só do Kira, não, ela faz uma coisa mais sucinta. Mas quando é uma ilustração dela, que ela tá pensando, ela trabalha muito com iluminação dramática. O que me deixou meio desnorteada, meio sem saber o que fazer, mas eu fui seguindo, eu fui vendo, como vocês podem ver, eu peguei até momentos em movimento para poder entender qual era a lógica. Esse foi realmente uma mini baguncinha, eu sinto que eu poderia ter feito melhor, mas no momento era o que eu tava conseguindo. Um dia eu faço um vídeo só tentando estudar esse estilo, porque ele é muito lindo. Só que nas minhas mãos ficou uma tragédia. Ele também é bem angular, só que é diferente, é um angular mais redondo. Vocês podem ver que ele é muito mais redondo do que o estilo da Lavender Town. O meu estilo ele é bem redondo, só que como ele trabalha muito com peso e com cor, acaba que fica mais equilibrado. Eu não sei o que eu fiz aqui, sinceramente. Ela é muito artista de aquarela, então acaba que todas as técnicas que ela usa no papel, ela transfere para o digital. Só que faz muito tempo que eu não pinto aquarela, então eu fiquei meio confusa em algumas partes. Ela usa muito cel shading, porque na aquarela a gente acaba usando um pouquinho de cel shading para disfarçar ali. Se você olha atentamente uma pintura de aquarela, ela é muito detalhadinha, porque realmente você tem que usar muita cor para fazer uma coisa mais fluida. Então o cel shading, normalmente, ele é o caminho mais correto para você ir. Ela usa também muito um pincel de pontinhos, que eu até tinha, só que não eram tão finos, e aí eu fiquei meio... Mas o importante é que ficou bonito, o importante é que ficou interessante, assim. Eu ainda tentei fazer a iluminação dramática, mas não deu muito certo. E essa é a Kinoko no estilo da Ecoberry. Essa aqui, eu sabia que seria o meu ponto de alívio, o meu ponto de descanso, porque é o estilo da Cilia Kami. Eu falei os dois nomes dela porque ela tem dois nomes, eu não sei qual que ela usa pra desenho, não lembro agora. Mas ela usa tanto Cilia quanto Kami. Que ela é muito famosa no meu VTube, preciso nem explicar quem é Kami. E ela tem um estilo um pouquinho mais próximo do meu, só que mais puxado para o Animers. Então até a parte da line art eu tava de boa, porque eu sabia os fundamentos já, não seria um desafio tão grande quanto foi o da Ecoberry. O da Lavender também tava um pouquinho mais de boa. Aí esse aqui foi o meu ponto de respiro. Aí eu percebi que ela faz um detalhe mais fechado, mais wow no cabelo. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo a line art, eu já estava pensando o que eu ia fazer na pintura. Eu percebi que ela não tem um padrão muito certo de coloração, saturado ou desaturado, realmente vai depender da personagem, então eu deixei ali no meio termo, que já é a paleta de cores da Kinoko. Umas partes mais brilhantes, outras partes mais desaturadas. Sinceramente falando, eu achei que a roupa ia ser mais difícil, mas os olhos eles foram mais difíceis, porque ela usa um pincel, ela usa Procreate, inclusive, para algumas coisas. Ela não usa só um pincel, ela usa vários pincéis. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ela usa várias cores, ela usa vários pincéis, ela usa vários tudos no olho. Eu nunca vi tanto detalhe.
basicamente o que eu fiz aqui foi, eu vi um vídeo dela colorindo o olho e fui seguindo, sabe? Só fui seguindo a vibe do que ela tava fazendo. Eu não tinha vídeos dela pintando um cabelo, eu não achei. Mas eu percebi, analisando assim as imagens que eu tinha, que eu peguei como referência, que é uma técnica mais ou menos parecida com a que eu já faço, só que assim, menos fios, que eu faço muitos fios, eu fiz menos fios, ela faz menos fios. Então eu fui seguindo ali a vibe também. Primeiro eu pintei toda a base, né, porque vai que eu precisava usar multiply em algum momento. Eu pintei toda a base, pra depois pensar no que eu ia fazer. Eu realmente tomei um tempinho aqui pra poder pensar, pra poder colorir, pra me divertir, porque eu sabia que o último estilo ia acabar comigo. Inclusive, vocês vão entender depois. Voltando a falar do cabelo, ela usa uma iluminação, não é dramática, o dela não é dramática. Ela usa um pouquinho mais forte, ela usa cores mais fortes pra colorir o cabelo, pra colorir a roupa. A sombra dela é muito forte. Então eu já peguei uma cor que eu normalmente utilizaria por último, por ser muito escura, e fui fazendo, e depois eu fui corrigindo com a cor normal do cabelo da Kinoko. Eu percebi também que ela usa muita teoria, ela não parece usar muitas blending layers, então eu também fui seguindo assim no meu instinto, fui pintando de boa. E enquanto eu tava colorindo o cabelo, eu também já fui renderizando. Eu gosto de fazer isso, de renderizar uma parte por vez. Por mais que eu tenha feito a base de uma vez, eu achei melhor renderizar, porque senão eu ia esquecer. E essa lógica de usar uma cor mais escura, ela segue para todas as partes do desenho dela. Inclusive aqui eu perdi a gravação, eu tive que usar a gravação do Procreate mesmo, então vou ser bem rápida. Mas assim, o colorir da Cilia não tem muito mistério. Ele realmente segue essa lógica de tipo, vai do mais escuro e aí vai iluminando depois. É bem simples até, eu fiquei chocada que foi até rápido o coloriu dela. Então, eu só segui a mesma lógica do meu, que ficou até parecido, mais ou menos. Acredito que sim. E essa é a Kinoko no estilo da Cilia. E agora a gente vai, assim, quando eu comecei a desenhar esse aqui, começou a tocar Thunderbringer na minha cabeça, porque assim, é semi-realismo. E eu não tenho o costume de desenhar realismo. Se eu desenhei realismo na minha vida, foi pra faculdade e nunca mais. Então assim, eu estava muito assustada com esse desenho, porém depois de passar pelo da Ecoberry, eu senti que eu passava por tudo. E esse estilo é o estilo da Kanta Kero, que é uma artista russa do Instagram que eu sigo, e eu acho os desenhos dela muito lindos, muito maravilhosos. Ela também trabalha muito com dramaticidade, tanto é que, se vocês puderem observar, eu não fiz line art nesse, eu apenas fiz o sketch, porque o sketch, do sketch ela já vai para as cores, isso é bizarro pra mim, precisa ter line art pra mim. E do que eu pude observar, em alguns momentos do desenho ela vai do mais escuro pro mais claro, tipo cabelo, roupa, essas coisas. Então, por exemplo, pele, eu já sabia como ia fazer ali, aí eu já fiz no ato. Olhos, eu prefiro não comentar os olhos. Eu tentei seguir o que eu achei que estava certo e eu acho que foi. Eu posso melhorar, mas eu preciso estudar o dela um pouquinho mais. E o cabelo eu tentei deixar um pouquinho mais real, tentei fazer algumas pinturas, porque o estilo dela é muito de pintura realmente, é basicamente pintura. E ele também foi outro estilo, outra parte do estilo que eu precisei, né, pensar, raciocinar ali. Ela usa muitas blend layers. Então, acaba que eu tava um pouquinho mais segura nisso e acabou me dando um pouquinho mais de confiança nessa parte. E o resultado acabou ficando bem interessante. Eu acho que deixar o semi-realismo por último foi uma escolha muito acertada, porque eu já tinha absorvido várias técnicas e acabou me ajudando no final a usar praticamente tudo que eu aprendi para poder fazer esse. Quem for fazer esse desafio e for escolher um semi-realista, deixa por último, pelo amor de Deus. E essa é a Kinoko no estilo da Kanta Kero, muito maravilhosa. Então assim, gente, esse foi o desafio. Eu queria trazer uma coisinha diferente aqui pro canal, que eu acho que vocês iam gostar. Se preparem para mais vídeos de arte, porque é o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de fazer. E é isso, vocês vão me dizer se ficou parecido ou não e me sugerir mais coisas pra gente fazer vídeo, mais desafios pra gente fazer, que vai ser incrível. E é isso, até a próxima, beijo!